Momento com Deus, na casa de oração Amor e Graça. Na voz da pastora Marli. Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero ler nesta manhã uma palavra que está em Josué 6, versículo 1 em diante, que diz: a conquista de Jericó. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, estou entregando a você a cidade de Jericó e o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão a corneta quando eles derem um toque longo. Todo o povo gritará bem alto. Então as muralhas da cidade cairá, aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou o sacerdote e disse: carreguem a arca da aliança na frente, fiquem 7 sacerdotes levando cornetas, e disse ao povo: comece a marchar em volta da cidade, que os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo a ordem de Josué, os 7 sacerdotes ficaram em frente da arca, começaram a tocar as cornetas, e os soldados iam à frente do sacerdote que tocavam cornetas. Um grupo de guardas seguia a arca durante esses tempos, e as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que o sacerdote desse uma volta ao redor da cidade carregando a arca da aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué levantou de madrugada e sacerdote carregaram a arca, e 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente tocando sem parar. Soldado ia em frente deles, o grupo de guardas seguiam a arca e as cornetas não paravam de tocar. No 2º dia, marcharam de novo uma vez em volta da cidade, voltaram ao acampamento, fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se de madrugada, marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi nesse dia que deram 7 voltas ao redor da cidade. No 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês, e a cidade deve ser destruída com tudo que nela há como oferta para o Senhor. Aleluia. Até aqui. Deus maravilhoso, Deus querido, Pai amado, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Tu és tremendo. Essa passagem que nós conhecemos, que as muralhas de Jericó, uma cidade que Deus tinha prometido dar Jericó a Josué, mas ela era uma cidade que era umas muralhas forte, grande, e estava lá bem fechada, bem guardada, ninguém entrava nem saía, porque eles não deixavam, que ninguém entrasse nem saía lá. Mas Deus tinha prometido
ao povo de Deus, a Josué, que ia dar aquela cidade, que Jericó ia ser deles. Então Deus falou para Josué: ei, Josué, prepare-se, você e o teu povo, para entrar. Eu vou entregar nas tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor, essa cidade. Ele, antes disso, Josué tinha mandado uns espiões ir espionar. E lá tinha uma prostituta chamada Raabe, e essa prostituta escondeu eles lá, ajudou. E aí ela ajudou e pediu que, como ela ajudasse, que eles não poupassem a vida dela e da família dela. Então, eles pegaram e falaram, deram a palavra deles, que ela ficasse tranquila, que se ele saísse com segurança daquela cidade, eles iam poupar a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz na nossa vida. Quando nós cremos no Senhor, Deus entrega os nossos inimigos nas nossas mãos, mas Deus também poupa vidas daqueles que até moram no mesmo lugar, daqueles nossos inimigos, porque Deus às vezes tem olhado para vidas de pessoas que estão no lugar errado. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa manhã Deus está falando: eia, eu vou derrubar as muralhas da tua vida, eu vou derrubar, eu vou te entregar tudo aquilo que o inimigo te roubou, tudo aquilo que o diabo tirou de você, Deus vai entregar nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que seja que o inimigo te roubou, talvez ele tirou de você a tua família, talvez ele tirou o teu comércio, o teu ganha-pão de cada dia, mas Deus hoje vai entregar nas tuas mãos. Jericó foi entregado nas mãos de Josué, porque Deus tinha prometido para ele aquela terra, assim como Deus prometeu para você que a tua vida ia mudar, que Deus ia transformar a tua vida. Hoje Deus vai mudar a tua vida, Deus vai transformar. Imagina, amados, aquele povo lá marchando todos os dias. Deus disse: olha, vocês vão marchar todos os dias, né, em volta, uma vez por dia, em volta daquelas muralhas. E no sétimo dia eu vou te entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Josué não questionou nada. Deus, como que eu vou fazer esse povo ir lá? Nossa, que vergonha que vai ser. Eles vão ficar rindo da nossa cara. Imagina aquele povo que estava lá em Jericó. Talvez olhava, tirava sarro, dizia: olha, é tão louco aquele povo. Só pode estar doido, porque que estão marchando e tocando a arca na frente, e os sacerdotes com a arca, e os guardas na frente, e eles tocando. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ver quantas risadas tiravam sarro deles, mas eles não estavam nem aí, porque eles obedeciam a Deus, eles criam, sabiam que Deus prometeu ir dar aquela terra, e ia ser deles, não importava se iam passar vergonha ou não. E aí eles foram todos os dias, eles iam lá marchando, louvando, adorando a Deus, tocando aquela corneta. E aquele povo lá, creio que olhava e dizia: meu Deus, são loucos, essa gente é louca. Não é assim muitas vezes na nossa vida. Nós falamos que Deus vai honrar, que Deus vai mudar a nossa história, que a nossa vida, às vezes, nós estamos passando por tantas provações, lutas, dificuldade. Às vezes não temos nada para comer dentro da nossa casa, mas nós cremos que um Deus que nós servimos vai dar condições. E daí vem pessoas e começam a tirar sarro da gente, diz: você fica acreditando nisso e acha que Deus vai te dar? Se você não for trabalhar, não for fazer isso, aquilo e outro, você não vai ter. É assim que o povo olha para a gente e fala. É assim que eles tiram sarro da nossa cara muitas vezes.
Porque às vezes a nossa situação é tão complicada, mas o Deus que nós servimos é especialista em mudar a história da vida da gente. Ele é especialista em mudar aquilo que é complicado, que aos nossos olhos às vezes não tem nem condições, mas Deus é fiel e Ele faz que essas muralhas caiam na nossa vida, que a gente viva uma vida abençoada quando nós cremos, quando nós confiamos no Senhor. Deus muda a história, muda a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes Deus já mudou a minha história, Deus fez tantas coisas na minha vida que vocês não imaginam, amados. Eu não estou aqui contando história de ninguém, mas minha vida Deus mudou. Deus pagou conta, Deus pagou dívida, pagou dívidas minha. Deus me deu um terreno meu. Deus deu tantas coisas para mim. Mas eu nunca perdi a esperança, nunca perdi a fé que Deus ia, porque Deus prometeu mudar minha história, mudar minha vida. Mas muitas vezes pessoas riam da minha cara, diziam: você é doida, você acha que isso não vai dar certo, coisa nenhuma. Muitos viraram a cara para mim, louvado seja o nome do Senhor, mas eu nunca olhei para isso, olhei somente para a promessa que Deus tinha feito na minha vida, que ia mudar a minha história, que ia mudar, e hoje Deus quer mudar a tua história. Você que Deus falou que vai mudar a tua história, que vai te levantar, que vai te dar uma casa, um carro, não importa o que Deus prometeu para você, se você crer, se você acreditar, confiar em Deus, você vai receber essa bênção. Deus prometeu Jericó, mesmo aquelas muralhas sendo, porque, amados, naquela época muralhas eram grandes, eram fortes, não era qualquer coisa para derrubar, mas Deus provou para eles que Deus era com eles, que somente com uns gritos aquela muralha caiu. E hoje Deus está dizendo: ei, se você crer, essas muralhas, essas coisas que estão na tua vida vai cair por terra. Todo o ataque do inimigo, todo aquilo que o diabo te roubou, Deus vai te devolver o dobro. Se você crer, não importa a situação que você está vivendo, qual é a muralha que está aí agora atrapalhando a tua vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Deus sabe. E Ele está entrando hoje com provisão na tua vida se você crer. Essas muralhas vão cair, Deus vai te entregar essa cidade para você. Deus vai entregar a tua bênção, o teu carro, a tua casa, teus sonhos que você tem colocado. Mas você tem que crer, acreditar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não desanime não com as provas, lutas, dificuldade. Deus é com você como Deus foi com Josué naquela cidade. Deus transformou aquelas vidas. Deus entregou nas mãos deles. E hoje Deus vai entregar nas tuas mãos. Creia, somente creia na tua vitória. Assim como eles creram, se Deus deu a vitória para eles, entregou aquela cidade na mão deles, hoje Deus vai entregar na tua mão, se você crer. Então creia, meu amado, creia no Senhor, confie que tudo que você está passando, aquilo que o inimigo te roubou, que tirou de você, Deus vai te entregar, em nome de Jesus. Receba nesse momento. Eu quero que você ore comigo agora, determinando a tua bênção, a tua vitória. Deus maravilhoso, Deus querido, Pai amado, Deus, nesse momento eu coloco, Pai, nas tuas mãos essa vida, Pai. Ela tem, Senhor, colocado, entregado, Senhor, nas tuas mãos, que hoje essa muralha caia por terra, Pai, que essas dificuldades, tudo aquilo que o inimigo tem roubado, arrancado dessa pessoa, Deus, que ela venha a ser restituída
vida com um dobro, Pai, porque eu sei que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus que ressuscita sonhos, aonde aquilo que não há para nossos olhos esperança, o Senhor dá, Pai. E hoje eu coloco nas tuas mãos, Senhor, essas vidas, eu coloco esse lar, Pai, que está destruído, que o inimigo roubou tudo, tirou tudo, Pai. Em nome de Jesus eu começo a profetizar, determinar que a vitória é dela, que a bênção é dela, Pai, que o Senhor tem poder para entregar e que ela venha receber, Pai, agora nesse momento, Pai, toca, Senhor, nessa vida, dá força, dá esperança, tudo aquilo que o diabo roubou dela, esperança, fé, que ela venha ter o dobro agora, Pai, para que ela possa receber a vitória dela, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, desejar em nome do Senhor Jesus, assim seja, amém. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, que Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerque os muros para mim, que Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerque os muros para mim, que Jericó chegou ao fim. Suba aos montes pela fé, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, que Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão, e as muralhas cairão.
Você ouviu o Momento com Deus na Casa de Oração Amor e Graça.